Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora, a introdução dos vídeos da Cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. Tratava-se de um jovem de 24 anos. Magérrimo, usava óculos grossos, abraçava um colchonete como se o enforcasse. Tremia demais, da cabeça aos pés. Seus lábios vibravam saltitando, como se levassem sucessivos choques elétricos, incapacitando de falar. Seu rosto configurava um estado de choro engatilhado, porém reprimido. O agente prisional, depois de trancar a grade, disse: "Esse jovem é gente boa, pessoa trabalhadora, cuidem bem dele." Entretanto, esse "cuide bem dele" foi interpretado pelo jovem como "batem bem nele." Pelo amor de Deus, pessoal, não me bata mais hoje. Já sofri demais. Já tomei choque. Já fui afogado. Estou morrendo de fome e sede. Estou há 10 horas sem comer e 6 horas sem beber água. Pelo amor de Deus. Pela graça de Deus, não faz mais isso comigo. Implorou quase ajoelhando o rapaz. Meu coração sensibilizou com a situação do jovem, que vou chamá-lo de magrelo. Meu colchão enrolado no chão cabia mais um sentado, então pedi que sentasse ao lado, mas não aceitou. O grupo mandou sentar e ele continuava em pé, próximo à grade, ombros caídos, sem olhar fixamente para ninguém.
depois de muita insistência e de arrastá-lo para meu lado, sentou. Não tirava os olhos do chão. Tentou soltar uma palavra, mas não foi capaz de expressá-la, como se houvesse algo o entalando. Depois de uns 3 minutos, reiterou imperfeitamente com hesitação. Não me batam mais, gente. Já apanhei demais hoje. Pelo amor de Deus. Todos juraram para ele que não o tocaria. Eu sei que vão. Apanhei demais na cadeia da cidade onde fui preso. Lá os novatos sempre apanham, respondeu. Todos foram unânimes em afirmar que ali não seria maltratado. O jovem olhou para mim e, gaguejando, ainda tremendo e abraçado com seu colchonete, como se o colchonete fosse uma criança que estaria tentando salvar de uma catástrofe iminente, perguntou. Quanto tempo o senhor está aqui? Depois que respondi que estava há 2 semanas, perguntou. É verdade que não vão me bater? Depois, aparentando mais tranquilidade, contou-me um pouco da sua situação. Quase todo mundo aproximou para escutar. Fora preso há 15 dias numa pequena localidade a 450 quilômetros ao sul de Goiás. Na cadeia dessa cidade a regra era os presos apanharem, principalmente os mais novos e mais fracos. Eram muito covardes e sádicos. Diariamente ocorria a sessão de tortura e a vítima não podia gritar, senão apanhava mais. Segundo narrou, os policiais que o trouxeram judiaram dele durante o percurso. Era visível que falava a verdade. Mostrou-nos a unha de um dedo da mão arrancada e a do dedão do pé totalmente vermelha, que nos dias seguintes ficou totalmente escura de sangue. Pararam diversas vezes exclusivamente para lhe torturar. Numa delas foi ao lado de um córrego onde o afogaram. Todas as vezes que paravam davam-lhe choque. Em um posto de gasolina comeram pastel e outros salgados com refrigerante e faziam-lhe figa. Nem água lhe ofereceram. Tentei arrancar-lhe a motivação desses castigos, mas demonstrava sinceridade ao dizer que desconhecia a razão. Contou que fora julgado à revelia, 5 anos e 2 meses antes, quando foi condenado a 8 anos de prisão, por um estupro de vulnerável no município de Nova Crixás. Aleguei incredulidade com o castigo, pois imaginava que faziam esse tipo de tortura quando queriam arrancar confissão. Considerando que o rapaz já estava condenado, não havia motivação para obter confissão. Entretanto, os demais presos afirmaram que em toda transferência, 100% dos casos, o preso é judiado. Ali dentro havia mais 3 presos que teriam sofrido tortura durante as transferências. Um jovem que foi preso numa cidade próxima, apanhou tanto que teve o rosto desconfigurado. Outro, na mesma cidade, recebeu choque e spray de pimenta. O terceiro foi preso em Mato Grosso. Contou horrores sobre o sofrimento durante sua transferência para Goiânia. Foi então que fiz uma pergunta que, antes de terminar, já tinha arrependido de tê-la feito. Será que se a polícia tivesse me prendido na minha cidade eu teria apanhado até aqui? Você teria apanhado muito mais. Fariam você confessar quem são seus comparsas no roubo da prefeitura? Me respondeu um. Aproveitando minha pergunta e a resposta do colega, diversos presos fizeram reflexões e suposições sobre meu possível sofrimento. Simularam, inclusive, métodos de me fazer confessar. Os relatos pareciam tão verídicos que meu intestino sinalizou como sempre faz quando fico nervoso. Principalmente porque já tinha passado por um pequeno medo desse tipo com a inquirição do delegado. A nossa cela era considerada uma dependência especial. A única que dispunha de área para banho de sol exclusivo. O baixinho, que era chamado de voz, tinha muita experiência de cadeia. Já ficou muito tempo preso na penitenciária de Aparecida de Goiânia, a maior do estado, e, agora, estava cumprindo o final da pena na sua cidade de residência. Pela sua experiência, não era benéfico, perante a administração, haver qualquer tipo de insubordinação ou maldade. Mantinha o grupo com pulso firme e era respeitado pelos presos e pelos agentes. Por qualquer motivo, em vez de torturar, ameaça pedir a transferência do colega. Castigo que ninguém desejava. Na realidade ele achava que a sua liderança decorria dos seus precedentes criminais.
Tentava valorizar sua autoridade e sua vaidade, contando façanhas criminosas realizadas em Goiânia nos tempos anteriores à prisão. Não dispunha do número exato, todavia, se gabava a passar de 30 assassinatos, realizados por encomenda ou por vingança e nunca descobertos. Entretanto, o pessoal não acreditava muito. Falavam, nos bastidores, que ele nunca matou ninguém. Acrescentavam, inclusive, que ele pagava a pena no lugar do irmão, o real assassino. Mas de qualquer forma era respeitado. Por causa da disciplina do baixinho, o diretor mandava para lá os presos considerados especiais. Aqueles que não podem misturar com presos perigosos. Conforme já mencionei em capítulo anterior, entre nós havia um jovem gay assumido, que aguardava julgamento por degolar um vizinho. Os gays costumam ser judiados em cela com presos perigosos e sádicos, razão pela qual ele estava na cela 10. Doravante vou chamá-lo de equilibrado, devido seu temperamento muito calmo e que se dava bem com todos. 5 acusados de estupro. 3 condenados pela Lei Maria da Penha. 2 por serem ladrões contumazes que furtaram e roubaram muitos parentes de presos na cidade e até de colegas de celas. Em outras celas do presídio havia juramento de castigo mortal contra os roubadores. Um facionado por existirem membros de outra facção em outras dependências. Tinha um preso muito fraco e doente, mas que degolaram desafeto. Todos não podiam permanecer numa cela comum. Sem contar a minha pessoa, é claro. Um ladrão de prefeitura que estava na cela por ter curso superior. Por falar em escolaridade, a situação educacional na cela era lastimável. 3 dos meus colegas eram totalmente analfabetos. Outros semi-analfabetos. Apenas o equilibrado e eu sabíamos escrever uma carta. Ao contrário da realidade prisional do Brasil, dos 14 presos da nossa cela, apenas 4 eram negros. Repentinamente uma informação agitou a cela. A esposa do baixinho trouxe a notícia que seu alvará de soltura sairia a qualquer momento. O processo já estava com o juiz apenas para o despacho. Sua soltura podia ocorrer em uma semana no máximo. No momento que a notícia chegou, houve um frenesi entre os habitantes. Todos queriam demonstrar solidariedade da forma que achavam melhor. Segundo algumas teorias filosóficas e psicológicas da mente humana, o ego não é completamente consciente. É dissimulado, traiçoeiro e se aloja em algum lugar do inconsciente. Trata-se de um mecanismo de defesa que aflora ou dispara nos momentos em que o animal exerce seu instinto de sobrevivência. O egoísmo se manifesta, também, em forma doentia inata do caráter de alguns indivíduos. Nessas condições o ser humano deseja para si tudo o que lhe apetece nas relações pessoais e universal. Pessoas que se julgam como a mais importante do mundo, o centro do universo. Mesmo sendo uma pessoa que sempre se coloca no lugar dos outros, que adora a palavra empatia, fui silenciosamente egoísta com o baixinho. Volta e meia me flagrava torcendo para ele demorar mais um pouco para sair. A razão era muito simples: quando saísse sua esposa não traria mais coisas gostosas para eu comer. Quando me flagrei com esse pensamento, senti-me tão covarde e egoísta quanto os fazendeiros que mandaram me prender para não pagar imposto. A escolha do líder, como soube naquele momento, não era um processo interno, mas uma decisão externa. A direção do presídio era quem escolhia o voz da cela, como o chamavam. Então, 2 colegas cresceram os olhos visando conseguir a indicação para se tornarem voz, apesar de negarem. Com isso a vida de todos piorou, sobretudo a minha e do Magrelo. O Magrelo passou a ser responsável pela faxina e, devido sua altura, fraqueza e problema na visão, era muito desajeitado e atrapalhado na execução do serviço. Cada erro que cometia, por menor que fosse, uma saraivada de críticas e gritos soavam contra o mesmo. Como se ele fosse um escravo ou um cachorro peralta. O Magrelo era um cara de origem humilde, mas não tinha humildade. Sua profissão e suas habilidades em operar máquinas agrícolas pesadas eram hipervalorizadas, o que gerava muita gozação da turma. Ninguém ali gostava do sucesso dos colegas.
Quando afirmava convictamente que um advogado contratado pelo pai viria tirá-lo da cadeia em menos de 30 dias, a turma caía matando com comentários pessimistas. Em ocasiões que chorava copiosamente ou ajoelhava para rogar sua libertação a Deus, eventos diários, o grupo não o respeitava. Era muito religioso e narrava uma suposta conversa que teve com Deus na época que fora fazer a cirurgia de um olho. Jurava, com a maior convicção, que dialogou com o Criador, como no Velho Testamento. O resultado foi que não perdeu totalmente a visão do olho. Mas o outro precisa ser operado urgentemente e agora ele estava preso. Precisava muitíssimo da ajuda divina, pois já quase não enxergava. Os presos gozavam-no impiedosamente. No seu trabalho caiu de uma máquina e fraturou a coluna e andava duro como um robô, devido aos parafusos. Mas, mesmo assim, se gabava ser bom em lutas corporais, e, de vez em quando, se atarracava com algum desafiante, mediante gritos torcendo contra o novato. Foi então que descobri mais um princípio ético da cadeia. Na realidade, uma atitude antiética. Ninguém podia interferir para ajudar uma vítima de gozação ou castigo. Como não gosto de injustiça, comecei a defender o magrelo contra a deslealdade. Essa defesa irritava quase todos os colegas. Cada vez que eu falava alguma coisa ou tentava ajudar o novato, era atacado com gritos e com aproximação ameaçadora. Várias vezes tive medo de ser atacado. Velho, saiba de uma coisa. Na cadeia é cada um por si. Se você estivesse em outra cela e defendesse quem estivesse sendo castigado, apanharia, com certeza. Disse-me um, mas corroborado por vários detentos mais experientes. Os 2 membros que trabalhavam fora e que me odiavam perderam o serviço e permaneciam o dia todo na cela. Então passaram a cooptar mais adeptos contra mim. A principal alegação de um deles era que vira eu coçando o saco novamente. Considerando minha idade, sempre me deixavam levar uma cadeira do banho de sol para sentar dentro da cela durante a noite. A cadeira era do gritador que fora meu aliado até o momento. Mas como almejava receber a indicação para a liderança, começou a politicar. Aproximou dos mais influentes e mudou de lado, passando a sacanear o magrelo e a mim. Proibiram-me de levar a cadeira, alegando que ocupava espaço. Como se minhas pernas abertas sentado no colchão não ocupasse. O diabético, que fora um aliado desde minha entrada, começou a falar ríspido comigo. Bastava escorar-me na sua cama ou falar qualquer coisa com o magrelo era motivo da sua irritação. Nessas condições, os seus 2 neurônios, ainda ativos, eram compensados pelas cordas vocais. O diabético era um cara quase sempre alegre, porém bipolar, se é que isso é possível. Talvez devido à sua diabetes tipo 1, também da sua ânsia de vingança, suas tempestades mentais eram imprevisíveis, e nesse clima de troca de líder, as crises andavam mais repetitivas. Devido à sua simpatia, nas horas boas, e seus gritos e suas ameaças, nas horas ruins, e, também, por ter muitas cadeias no lombo, os demais o respeitavam. Começaram a me zoar porque passei a servir-lhe uma dose de café amargo diversas vezes por dia. Sem me pedir, lá estava eu o surpreendendo. Também comecei a lhe presentear com leite em pó e alguma bolacha. Tinha noite que ele acordava desesperado com crise de hipoglicemia e sempre tinha uns pedaços de doce de leite guardados só para ele. Como o grupo temia, passei a ficar um pouco mais protegido. Mas ele sempre me alertava. Velho, pare de defender os outros. Você ainda vai se ferrar. No sábado, o agente me chamou na grade e me entregou um bilhete que vinha do fiscal que ficava na cela ao lado. O bilhete dizia que a Polícia Civil não encontrou nenhuma prova contra nós e que o processo tinha sido protocolado no fórum no dia anterior. Fiquei tão feliz, que disparei a gritar e pular de alegria, ler e reler em voz alta o bilhete. Chamei o fiscal pela grade e conversamos trocando mais votos de esperança. O barulho foi tão intenso que os agentes vieram verificar o que estava ocorrendo. Percebi na hora que o grupo, ao contrário do que acontecerá com outros colegas, a minha possibilidade de libertação não agradou. Quase todo mundo foi frio comigo.